Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, povo de Deus aqui reunidos, esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, esteja aí com você, na sua casa, no seu lar, na sua família, esteja sobre a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, esteja sobre a segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, a igreja pela qual nós temos o privilégio de congregar, de trabalhar, de pastorear. Que Deus abençoe também as nossas congregações, congregação de Ágape, lá em Santa Isabel do Rio Preto, congregação Alfa e Ômega em Santa Cruz, congregação Betânia no bairro Belo Horizonte e a congregação de Coqueiros também, no bairro Coqueiros. Deus abençoe também todos os nossos grupos, Grupos de crescimento. Hoje, terça-feira, dia 3 de novembro, 3 de novembro de 2020. Nós estamos aí nos reunindo, de forma online, virtual, porque estamos aí nesta pandemia e nós estamos ainda não tendo as nossas programações presenciais durante a semana. Domingo, sim. Escola dominical, 9 horas, 19 horas os cultos nas congregações na sede e também na sede, estamos tendo às 17 horas também culto. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela vida de cada um dos irmãos que já se encontram aqui conosco, Nossa irmã Malvina, nosso irmão Ângelo, também o Samuelzinho está sempre aí ligado, A nossa irmã Jacira, também aqui conosco, participando. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus para esse momento de meditação em reunião de oração. Vamos estar orando pelos nossos irmãos e irmãs, de forma especial, pedindo oração pela nossa irmã Rosângela, da congregação de Betânia, Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Rosângela. Acabei de saber aqui do seu estado de saúde, ela está internada, vamos estar orando, E também eu queria pedir que você estivesse orando pela Aparecida. A Aparecida é uma irmã lá de Alto Jequitibá, ela sempre tem estado conosco, conectada aqui nas nossas programações, Aparecida Pacheco, e ela está em tratamento de saúde, fiquei sabendo também hoje, Que Deus esteja abençoando a vida da Aparecida, uma pessoa que tem sido muito abençoada por Deus e tem sido bênção também na vida de muitas pessoas, Deus abençoe a você que estará também ouvindo essa mensagem, que estará depois acompanhando essa transmissão. Que Deus esteja abençoando esse tempo que nós estamos vivendo e tendo essa oportunidade de, mesmo à distância, juntos, louvando a Deus e aprendendo um pouco mais da sua palavra. Nós temos nos dias de terça-feira meditado sobre respostas de oração, orações respondidas. E hoje nós vamos continuar falando sobre o livro do profeta Neemias, baseado no capítulo 6, do verso 1 ao 14. Então, depois da oração, nós vamos louvar a Deus, cantando o hino de número 163, que tem como título Direção Divina. E depois nós estaremos fazendo a leitura de Neemias, capítulo 6, do verso 1 ao 14, e pensando com os irmãos sobre a resposta de Deus a Neemias. Glaucia Gerhardt, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aí a sua família. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai bendito, Deus de misericórdia e graça, Deus de amor e de perdão, nós colocamos diante do teu altar a vida da tua igreja, e de forma especial todos os irmãos que aqui estão reunidos conosco, através dessa transmissão, acompanhando esse momento de meditação em reunião de oração, os nossos grupos de crescimento das nossas congregações e também os grupos da sede da segunda igreja. Nesse dia, estaríamos reunidos, ó Deus, em lares, e ainda por questão de prudência, por questão mesmo, ó Deus, de estarmos
vivendo esse tempo dessa pandemia mundial do coronavírus, por uma questão de estarmos, ó Deus, buscando fazer a obra do Senhor, mas tendo critérios, ó Deus, de contatos, de presença, de aglomerações, principalmente na casa dos irmãos. Nós estamos ainda, Senhor, fazendo essas transmissões e sabemos que o Senhor tem abençoado a vida dos irmãos, assim como tem abençoado as nossas vidas aqui, podendo transmitir palavra de bênção, palavra de meditação, porque vem do Teu Espírito Santo. Por isso nós pedimos a Deus nessa noite que o Teu Espírito Santo, que colocou no coração de homens como Neemias os registros históricos da nação de Israel, um povo eleito, escolhido pelo Senhor, para que através desse povo viesse o Messias. E por séculos e milênios, a história deste povo vem trazendo a nós conhecimento, sabedoria, entendimento e, acima de tudo, direcionando para a pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele veio desse povo. Ele estava predestinado a vir pelo povo de Israel e também predestinado a vir para trazer vida e vida em abundância, para trazer salvação, para trazer, ó Deus, arrependimento, para trazer, ó Deus, lavar regenerador no seu sangue, sangue este que Jesus derramou na cruz do Calvário. Pai, nós queremos te agradecer por essa bênção maravilhosa que é a salvação em Cristo Jesus. Te agradecer pela bênção de que o Espírito Santo do Senhor veio até nós para nos convencer do pecado, porque somos pecadores, da justiça, porque em Cristo Jesus nós somos justificados, somos lavados e remidos no seu sangue, e do juízo, porque haverá o tempo em que estaremos diante do Senhor para ver, contemplar a glória de Cristo através do juízo final. Aquele que está em Cristo, a tua palavra nos garante que não seremos julgados. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Nós não seremos julgados, mas o julgamento será a nossa absolvição pelo sangue de Jesus. Mas veremos a glória do Senhor contemplada e dada a teu Filho amado Jesus, que julgará os vivos e os mortos e lançará no lago de fogo e enxofre a morte, o inferno, Satanás, a besta, o falso profeta e todos aqueles que não estão inscritos no livro da vida, para que manifeste a tua glória, o teu poder e a tua suficiência, ó Deus. Fala, pois, Senhor, nesse momento aos nossos corações. Nós vamos ler a palavra do Senhor, do profeta Neemias. Nós vamos meditar, ó Deus, porque estamos a todo dia clamando, ó Deus, em nome de Jesus, aumenta as nossas forças, aumenta o nosso vigor. Senhor, a nossa capacidade de fazer a tua vontade, para contemplar a tua glória e para executar os teus propósitos, ó Deus. É o que te pedimos nesse instante. E agradecidos oramos com o perdão dos nossos pecados e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Georgina César, de Alto Jequitibá, Deus abençoe sua vida ricamente. Deus abençoe o nosso irmão Marco Antônio Moura Marcondes, Marquinho, né? Deus abençoe também o nosso irmão presbítero José de Almeida, da congregação de Coqueiros, nossa irmã Cecília Bastos Nunes, Deus abençoe, né? Da Igreja Central, nossa irmã Malta Terra, aqui da Segunda Igreja, né? Deus abençoe sua vida. Dona Nair Câmara, lá de Reduto, Minas Gerais, Deus abençoe sua vida. Lúcia Amaral Lobato, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Deus abençoe sua família nesse momento de luto, né? Deus tem tido misericórdia da irmã e dado força à irmã nesse momento de pandemia e também de perdas, né? Nossa irmã Andréia Dutra, Deus abençoe, secretária da nossa igreja, né? E também os demais irmãos que eu já cumprimentei aqui. Amém? Deus abençoe. Vamos louvar a Deus? Vamos cantar o hino de número 163 do nosso hinário. O título desse hino é Direção Divina. Vamos louvar a Deus, hino 163 do nosso hinário Novo Cântico.
Mandar um abraço também para a dona Elisa e o senhor Darcy, que também estão assistindo a nossa programação. Deus assim nos abençoe com a sua graça, misericórdia, amor e perdão. Quero mandar um abraço aqui para Sidneia Pereira. Se não me falha a memória, Sidneia é lá de Martins Soares. É a igreja na qual eu tive o privilégio de pastorear quando eu comecei o meu pastorado. Deus abençoe a vida da irmã e de toda a sua família. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Se você não tem condição de acompanhar, você pode estar ouvindo. E é nesse texto que nós vamos meditar com a seguinte ideia, com o seguinte tema: ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aumenta as minhas forças. O livro de Neemias vai relatar Neemias, um homem que trabalhava servindo o rei Artaxerxes, que ora ao Senhor confessando que o povo de Israel havia se afastado da sua presença. Não tinha cumprido as suas leis, não tinha executado os seus decretos e, pior, tinha abandonado os juízos das suas leis, dada por Moisés.
Por isso Deus entregou o povo de Israel para ser um povo cativo. Primeiro o Israel do norte, cativo pela Síria, e depois o Israel do sul, cativo pela Babilônia. A cidade de Jerusalém foi assolada, o templo foi assolado, as portas de Jerusalém foram queimadas, o templo foi levado, tudo que tinha nele que foi consagrado ao Senhor, e agora Neemias, com a autorização do rei Artaxerxes, volta para Jerusalém para reedificar a cidade e os muros. E ali ele encontra alguns inimigos. Isso é comum, né? Quando nós queremos fazer a obra do Senhor, quando nós queremos cumprir a ordem do Senhor, quando nós queremos cumprir a palavra de Deus, os decretos de Deus, nós vamos ter que enfrentar alguns inimigos que não querem que a obra do Senhor, que aquilo que o Senhor estabeleceu seja feito. Principalmente nos nossos dias, pregar a palavra de Deus de forma correta, falar a verdade que está contida na Bíblia, confrontar o pecado e mostrar ao homem e ao mundo do presente século os caminhos tortuosos pelos quais eles têm andado, que não é a vontade de Deus, e que por isso Deus pesa a mão sobre um povo que não o leva a sério, que não o contempla como Deus, que não o glorifica como Deus, e acima de tudo que não o adora como Deus e não reconhece em Jesus Cristo, seu Filho, o único e suficiente Salvador. E aí, Neemias, no contexto, né, bem parecido com os dias que nós estamos vivendo, né, Deus, o povo estar cativo, sendo tirado da sua terra que foi dada a Israel, terra prometida, né, a terra de Canaã. Eles foram tirados dessa terra e levados como cativos para a Babilônia. Castigo de Deus por eles terem abandonado a palavra de Deus. E tendo ouvido Sambalá, Tobias e Gésem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brechas nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalá e Gésem mandaram dizer: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gésem diz que tu e os judeus intentais voltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e pusestes profetas para falarem a teu respeito. Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isto, ou seja, ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer: de tudo o que dissesses, coisa alguma sucedeu. Tu, do teu coração, é que as inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metbel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te.
Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma a entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Por isso, o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Pois tanto, querido e querida, nossa oração, nosso rogo diante de Deus, nosso clamor diante de Deus deve ser como Neemias: ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aumenta as minhas forças. Neemias estava vivendo entre homens, e esses homens queriam meter medo em Neemias para que ele não continuasse a obra do Senhor, para que ele não continuasse trabalhando na obra do Senhor, que ele não continuasse fazendo aquilo que o Senhor estabeleceu para ele fazer, que ele não continuasse executando o querer e a vontade de Deus. Quantas vezes, irmãos, Deus permite situações nas nossas vidas, como no caso de Neemias. Pessoas que se levantam contra Deus, e quando se levantam contra Deus, eles se levantam contra nós. Porque se nós estamos fazendo a vontade de Deus, se nós estamos cumprindo o querer de Deus, nós estamos executando aquilo que Deus decretou, quando alguém se levanta contra Deus, automaticamente eles vão se levantar contra nós. Então, nós precisamos entender e saber, vamos dizer assim, administrar essa situação. Porque, preste bem atenção, não adianta. Em tempos e épocas, já aconteceu isso no tempo de Neemias, isso aconteceu no tempo do povo de Israel antes de Neemias, aconteceu depois de Neemias. Tanto é fato que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele foi morto justamente porque ele estava aqui nessa terra, cumprindo tudo aquilo que Deus predestinou a ele. Jesus não fez absolutamente nada de errado. Ele mesmo disse várias vezes: eu não vim revogar leis, eu vim cumprir. Ele, em momento algum, ele infringiu qualquer princípio de lei. Em momento algum, ele deixou de executar e cumprir qualquer coisa que Deus havia predeterminado a ele. E é justamente por isso que os homens interrogavam-lhe tanto. Jesus tinha no seu encalço constantemente pessoas perguntando e querendo saber quem te deu essa autoridade, que autoridade é essa que você tem, que autoridade é essa que você cura, que você dá vista aos cegos, que você multiplica pães, que autoridade é essa, por que você faz isso? Então, assim, isso incomodava as pessoas, ao ponto deles ver o seguinte: ou a gente mata esse Jesus, ou acaba com ele, ou nós vamos deixar de existir como religião, porque esse cara, ele só faz aquilo que nós não fazemos. Ele só faz aquilo que nós deveríamos fazer e não estamos fazendo. E aí eles resolvem, então, dar cabo de Jesus. Neemias não era Jesus, assim como eu e você não somos. Mas ele se prontificou, ele resolveu obedecer Deus. E ele resolveu usar tudo que ele tinha a seu favor, todos os méritos, todos os créditos, todas as regalias, todos os privilégios que ele tinha como copeiro do rei, como autoridade, que ele foi constituída pelo rei, como governador de Judá, para fazer a obra do Senhor, para reedificar a cidade de Jerusalém e o templo. Percebam, os irmãos, que quando isso aqui está acontecendo, o texto bíblico diz que Neemias já havia edificado o muro, já tinha feito as portas e os portais. As portas ainda não tinham sido colocadas no lugar, mas já estavam prontas.
Aí levanta-se 3 homens, Sambalá, Tobias e Gésem. E eles então chamam Neemias para ir até o vale de Ono, né? Porque eles dizem assim, vem se encontrar conosco. E a resposta de Neemias por 5 vezes que eles vêm fazer para ele a mesma proposta. Ele diz assim, estou fazendo grande obra. Não posso deixar a obra que eu estou fazendo para ir me encontrar com vocês. Ou seja, a grande verdade é que esses homens, eles não queriam o bem de Neemias, assim como não queriam o bem da cidade de Israel e não queriam o bem do povo de Israel. E eles vendo que Neemias estava fazendo a obra do Senhor, cumprindo o decreto de Deus, reedificando a cidade, tendo compaixão de um povo que estava sendo massacrado naqueles dias, né, humilhado. Era porque eles tinham pecado, mas Deus agora estava permitindo que as coisas começassem a se retornar no sentido de reedificar, de reconstruir a cidade, para que no tempo certo voltasse para Jerusalém judeus pelos quais iam viver ali durante mais alguns séculos, né, até a vinda do Messias, até a vinda de Jesus, até a vinda de Cristo. Fazia parte dos planos de Deus, dos propósitos de Deus. E aí é que entra a questão, né? Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, vão ter homens, vão ter seres humanos, vão ter pessoas que vão querer nos meter medo, para que nós não continuemos a fazer a vontade do Senhor, ou vão colocar dúvidas nas nossas mentes. Deus realmente existe? Isso tudo que você está fazendo faz sentido? Isso? Você realmente está fazendo a coisa certa? Esse Deus que você está servindo, ele sabe o que você faz de errado? Você está aí se dizendo crente, mas você faz isso, você faz aquilo. Enfim. Quantas pessoas têm nos chamado, olha, deixa isso aí que você está fazendo, que é a obra do Senhor, vem cá, larga isso aí um pouco. Descentraliza disso. Entendeu? Esquece isso aí um pouquinho, vamos viver um pouco a vida. Né? Ei, deixa essas coisas aí de Deus, esse negócio de ir para a igreja, vamos fazer outra coisa. Você só gosta de igreja, de Bíblia, de oração, você não faz isso, não faz aquilo outro, né? Você não vive nada, você não aproveita nada desse mundo. Quantas vezes, né, queridos? Quantas vezes as pessoas nos chamam a viver, a fazer e a contemplar coisas desse mundo, nos convidando a abandonar Deus, ou dar um tempo de Deus. E você sabe que o intento deles não é te levar a uma vida de santidade, de comunhão, uma vida de temor a Deus. Eles querem justamente o que Sambalá, Tobias e Gésem queria de Neemias, afastá-lo da vontade de Deus. Eles fizeram isso por 4 vezes. Depois, na 5ª vez, Sambalá enviou um homem, né, do seu comando com uma carta aberta, uma carta pública. Né? E aí ele afronta Neemias dizendo que ele e os judeus estavam tentando se revoltar contra o rei e que eles estavam querendo reedificar os muros e, vamos dizer assim, fortalecer a cidade para que pudessem agora edificar um reinado, e Neemias seria esse rei em Judá, né? E que ele estava até usando, segundo este Sambalá, ele estava usando até os profetas para profetizarem sobre Neemias. E aí, no meio disso tudo, como se não bastasse todos esses afrontos, né? Eles estão dizendo o seguinte, olha, o rei vai saber disso. O rei vai saber do que você está fazendo. Várias vezes, Sambalá, Tobias e Gésem usam essa ameaça para com Neemias. E aí, se não bastasse isso, eles mandam até Neemias Semaías. Né? Semaías é um outro elemento que entra aí e diz assim, Neemias, vamos lá no templo. Vamos entrar no templo, vamos fechar as portas do templo para que você fique em segurança. Porque eles estão querendo te matar. E eles vão vir te matar de noite. Lá dentro do templo você fica seguro. E Neemias diz assim, não, não e não.
eu não sou homem que vou fugir. Segundo, eu não posso entrar no templo e entrar no Santo do Santo, ir para a presença de onde, apesar que os utensílios do templo não estavam lá, ele respeitava a realidade, porque ele conhecia a história de Israel. Ele não ia usar o templo como local de refúgio, de se esconder. Mas ele percebe, e Deus dá a ele o entendimento de que esse profeta, ele não vem a favor de Neemias, muito pelo contrário, ele havia recebido suborno de Sambalá e Tobias. Percebam bem, um profeta que deveria defender a honra, a glória de Deus, falando o que era da vontade de Deus e com certeza falando e fazendo a vontade de Deus, vendo que Neemias estava ali fazendo a vontade de Deus, ele também o acompanhasse e o desse apoio. Ele recebe suborno de Sambalá e Tobias para poder dar essa palavra profética. E se não fosse só este profeta Semaías, mas também na oração final, Neemias diz também contra uma mulher chamada Noadia, que também estava profetizando contra ele e contra os feitos que ele estava realizando. Então, enfim, queridos, homens nos nossos dias, nos tempos de Neemias, que são deixados a levar pela vontade do inimigo. Homens que são deixados a levar pela vontade do pecado e que vão contra a vontade de Deus, que vão contra a lei do Senhor, que vão contra os mandamentos do Senhor, que vão contra os projetos, os planos e os decretos de Deus. E quando vê alguém fazendo a vontade de Deus, o querer de Deus, eles se levantam contra, porque eles não querem ver a obra do Senhor feita. Eles não querem ver o trabalho de Deus realizado. Além de não querer realizar, vamos dizer assim, proporcionar condições para que a obra do Senhor seja feita, que não querem contribuir com a obra do Senhor, e eles ainda perseguem quem estão fazendo a obra do Senhor. E é nesse momento que nós devemos fazer como Neemias, levantar os nossos olhos a Deus e dizer assim: ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aumenta as minhas forças. Os homens que estavam atemorizando Neemias, disseram para Neemias assim: olha, você está achando que você vai lograr êxito, que você vai conseguir fazer alguma coisa? Que as suas mãos vão conseguir realizar algum feito? Você está achando que você vai conseguir fazer alguma coisa agradando e para agradar esse Deus através de tudo isso que você está fazendo? Isso tudo aí vai dar em nada. E aí Neemias nesse momento diz assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Irmãos, quantas vezes nós estamos vivendo tempo que não tem outra saída, que não tem outro meio de nós encontrarmos respostas em Deus, a não ser olhar para Deus e dizer assim: Deus, fortalece as minhas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fortalece as minhas mãos. Eu preciso ser a minha boca, os meus lábios, os meus olhos, as minhas mãos, os meus pés, a minha mente, o meu coração, para que eu possa fazer a vontade do Senhor, para que eu possa fazer cumprir os decretos do Senhor, para que eu possa fazer cumprir aquilo que o Senhor predeterminou para mim, aquilo que o Senhor me predestinou a realizar na tua obra. Independente de quem não goste, independente de quem não concorde, independente de quem não apoie, independente de quem me persiga. Ó Deus, aumenta as minhas forças, aumenta as forças das minhas mãos. Nós precisamos orar, porque o Senhor responde. Porque se você ler toda a narrativa de Esdras e Neemias, eles passaram por muitas situações adversas. Neemias passou maus pedaços na mão desses três homens, Sambalá, Tobias e Gésem. Ele passou maus bocados, maus pedaços, maus momentos, porque ele estava fazendo a obra do Senhor e esses indivíduos ali no encalço dele, constantemente criando dificuldade. E ele foi fazendo, porque com certeza Deus deu às mãos de Neemias direção, orientação, sabedoria, força,
poder, assim como hoje. O Deus de Neemias é o mesmo Deus de nós hoje. O Deus de Neemias é o mesmo Deus da salvação em Cristo Jesus. O Deus de Neemias, o poder deste Deus de Neemias, é o mesmo poder do Espírito Santo que habita em nós hoje. O Deus Espírito Santo que está presente na vida da sua igreja hoje é o mesmo Deus que esteve presente com Neemias para cumprir em Neemias e através de Neemias todos os seus planos e decretos. Então, a quem recorrer se nós estamos nos sentindo ameaçados? A quem recorrer se nós estamos nos sentindo amedrontados? A quem recorrer se nós estamos nos sentindo intimidados? A Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim como Neemias dizer, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, aumenta as minhas forças, para que eu possa cumprir o teu querer, para que através da minha vida seja cumprido tudo aquilo que o Senhor tem predeterminado a mim e predestinado para a minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como o sol ao meio-dia. Deus é fiel, ele sabe dos intentos do seu e do meu coração. Por isso, quando você orar, faça como Neemias. Deus, em nome de Jesus, aumenta as minhas forças para fazer a tua obra, para fazer o teu querer, para cumprir os teus propósitos, para fazer e realizar aquilo que o Senhor tem predeterminado a mim. Aquilo que o Senhor predestinou para que, além de eu ser salvo, predestinado à salvação, aquilo que o Senhor tem como propósito que eu possa e devo realizar. Para que a glória do Senhor resplandeça, para que a igreja do Senhor seja edificada e para que os teus propósitos sejam cumpridos na minha vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Lembrando aqui, estamos orando pela nossa irmã Dalva, né? E Dalva está dizendo aí, ai, que saudade dos irmãos. Nós também, com saudade da irmã. Lembrando do José, né? Está se recuperando aí da cirurgia que ele fez, porque quebrou o pé. Lembrar, mandar um abraço aí também para Cleusa Moreira. Deus abençoe a sua vida, Cleusa. Paulo Edmar dos Santos. Deus abençoe a sua vida. E também a nossa irmã Leni Tavares, lá de Piraí. E também mandar um abraço aqui para a Sandrina Oliveira, para a Rosilene Maciel e também para o nosso irmão Sérgio Coutinho. Saudade, hein, Sérgio, de te ver, de cultuarmos juntos. A Sabrina Eringer Portela, Deus abençoe a sua vida. Marinalva, nossa irmã Marinalva, Deus abençoe a sua vida, lá da congregação de Coqueiros. O Gedivaldo e a Jane e também a Sidneia Pereira. Deus abençoe a todos e vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo e pedindo a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. E pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo de pandemia, né? Que Deus nos livre deste mal. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que estamos vivendo. Tempo este que o Senhor permitiu. É um tempo difícil, é um tempo de várias decisões e também de momentos delicados, tensos, mas acima de tudo é um tempo de refletir a tua glória, o teu poder, a tua majestade. Assim como no passado, é no presente, o será no futuro, todas as coisas que acontecem nos céus, na terra, e as coisas que podemos ver e contemplar, e as que não podemos contemplar, porque são do âmbito espiritual, tudo, exatamente tudo, absolutamente tudo está sob o controle
das tuas mãos. Como nós cantamos aqui, as tuas mãos dirigem o meu destino. As tuas mãos me erguem, as suas mãos, elas estabelecem tudo. O Senhor Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus. E esse é o fato pelo qual nós devemos nos alegrar, festejar e, acima de tudo, glorificar o teu santo nome e te adorar, ó Deus, por tão grande bênção. Porque não merecíamos e não merecemos, mas o Senhor provou o teu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, estando em Cristo, temos uma intimidade contigo, grande intimidade. E nesse momento nós queremos te pedir, ó Deus, em o nome santo de Jesus, abençoa-nos, pois, como igreja. Derrama sobre nós porção dobrada do teu Espírito. E nós clamamos nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, aumenta as nossas forças. Eu te peço, ó Deus, em particular, Senhor Deus, em nome de Jesus, aumenta as minhas forças no testemunho, na palavra, na oração, na capacitação, na unção do teu Santo Espírito, para que eu possa fazer a tua vontade, glorificar o teu santo nome e cumprir os teus propósitos, os quais o Senhor tem pré-estabelecido para a minha vida e para que eu seja usado como instrumento nas tuas mãos. Assim seja a nossa oração diante do Senhor, ó Deus. Abençoa-nos, pois, orienta-nos, pois, e dirige-nos, ó Deus, na tua presença. É o que nós te pedimos e agradecidos o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família, né? Eu estou vendo aí que a Aparecida Pacheco deu um joinha aí, né? E hoje nós te pedimos as orações aí por ela, né? Estamos em oração por você, Aparecida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu tratamento de saúde. E também estamos orando pela família da Lúcia, enlutada, também Aparecida, né? De luto, muito difícil na família. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Amanhã, às 19h30, estaremos juntos para transmitir a nossa meditação em estudo bíblico, também no livro de Neemias, né? Nós vamos entrar aí quando Neemias termina a reconstrução do muro e outras partes pelas quais nós vamos meditar aí com os irmãos. Amém? Até amanhã, se Deus assim nos permitir.